Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães e mais uma vez eu me encontro muito feliz por estar gravando este vídeo curto. Hoje vamos falar sobre teologia mesmo. Algumas pessoas estão me procurando pelas redes sociais perguntando se eu ministro aulas teológicas por EAD, por vídeo. Infelizmente, no momento, eu ainda não estou ministrando essas aulas teológicas por EAD, disponibilizando estes materiais. É algo sim que está no meu coração. Eu quero contribuir com a obra do Senhor. Futuramente penso sim em estar elaborando um curso teológico com um preço bem significativo, simples, para que todos possam estudar teologia. Obviamente que vai ser um seminário livre, mas é algo que eu tenho sim no meu coração, num preço bem singelo, para que você possa ser abençoado. No entanto, neste momento que eu não tenho este tempo disponível por todos os afazeres, eu vou estar disponibilizando vídeos como este. Hoje nós vamos falar acerca de teologia. O que é teologia? Como se divide a teologia? E eu tenho certeza que este vídeo vai muito te ajudar. Eu só lhe peço, não deixa de curtir o vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilhe nos grupos de WhatsApp e inclusive se inscreva no canal Palavra de Fé Salvos pela Graça, caso você não nos conheça. Nos acompanhe também pelo Facebook, bem como também no Instagram. Teologia, vamos falar acerca de teologia. A teologia se divide em 4 partes, ok? A teologia bíblica, sistemática, histórica e a prática. Acompanhe na tela por gentileza que eu vou passar as definições de cada uma. Primeiro, vou falar acerca da teologia sistemática, uma teologia que muitas pessoas conhecem. Em via de regra, as pessoas estudam a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é a combinação de ensinos cristãos num complexo e organizado sistema de doutrina. Em outras palavras, coletâneas de textos que aparentemente tratam do mesmo tema, a fim de estudar um determinado assunto. A exemplo da hamartiologia, doutrina do pecado. Portanto, é a coletânea de textos que tratam aparentemente do mesmo assunto para formar uma doutrina. Já a teologia bíblica o estudo dos arranjos e principais temas de escritores bíblicos, inclusive seus paradoxos, ambiguidades, em outras palavras, estudos dos aspectos contextuais do livro, seus autores ou seu autor, o seu alvo, que é o público, é a situação social, econômica, política, religiosa, cultural, enfim, é o estudo do livro em si. A próxima teologia é a teologia histórica, como vocês podem acompanhar. É o estudo do desenvolvimento da teologia dentro da história. É os métodos de estudos, de compreensão, os materiais usados. A exemplo, na época do tal silêncio profético, surgiram algumas escolas de pensadores, como os fariseus, que eram os guardiões da tradição dos escribas, os saduceus, que eram seus oponentes, os essênios, os samaritanos. Posteriormente à época apostólica surgiram grandes debates como no século II acerca da apologética, séculos 3 e 4 da doutrina de Deus, inclusive o aspecto trindade foi discutido ali com Ário Alexandre, no século V a doutrina do pecado, século 6 e 7 a pessoa de Cristo. Enfim, a teologia histórica estuda o desenvolvimento da teologia dentro da história. E por fim, a teologia prática, que trata sobre assuntos teológicos práticos, como o estudo do pastorado, missiologia, discipulado, enfim. Portanto, há quatro tipos de teologias. E nós, muitas vezes, pentecostais, nós gostamos da teologia sistemática, porque ela chama mais atenção. Ela é a cereja do bolo, porque estuda disciplinas maravilhosas como a cristologia, a pessoa de Cristo, acerca da hamartiologia, a doutrina do pecado, a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Entretanto, pessoal, nós devemos ter cuidado, porque nós não temos as línguas originais em regra, nós não conhecemos o hebraico, o aramaico e o grego.
muitos teólogos não. E o estudo das línguas originais, elas são fundamentais para que nós possamos entender o significado de determinados textos. O que eu quero dizer? Como nós não temos as línguas originais, eu sugiro a você que é estudante de teologia, a iniciar pela teologia bíblica e não sistemática. Por qual motivo? Porque a teologia bíblica ela vai te explicar e te dar base para você poder entender o estudo, entender o livro, a completude do livro, do seu autor, o público-alvo, por quais razões o livro foi escrito, quais eram as discussões acerca do tema tratado. A exemplo, muito prático e bom para falar acerca da teologia bíblica, é o livro de Jonas, capítulo 2, verso 9, estou com a minha Bíblia eletrônica, na parte B diz assim, abre aspas, do Senhor vem a minha salvação, do Senhor vem a salvação, fecha aspas. Muitas pessoas entendem que esta salvação é uma salvação escatológica, uma salvação no fim, inclusive uma salvação eterna, mas o contexto deste texto não trata sobre isso. Quando nós pegamos a oração, a súplica de Jonas, ele está se referindo a uma salvação terrena, que Deus o livre daquela situação por consequência da sua própria desobediência. Como que eu posso entender que esta não é uma salvação escatológica, uma salvação sobrenatural, mas sim terrena? A teologia bíblica que vai nos ajudar a entender isto. Portanto, antes de se estudar a teologia sistemática, a coletânea dos textos, eu sugiro a você que estude a teologia bíblica. E eu vou sugerir aqui 2 livros que eu estudei, li, foram recomendados pelos meus professores, ok? Primeiro, deixa eu pegar aqui, ó. Este livro é a Teologia do Antigo Testamento de Paul House. Foi sugerido pelo Dr. Carlos Augusto Weiland, um livro excelente. Ele começa explicando acerca do desenvolvimento do estudo do Antigo Testamento. Logo, Paul House, ele começa a explicar cada livro do Antigo Testamento, um livro fácil de se entender, não é muito caro, e eu sugiro, porque há várias teologias do Antigo Testamento, e Paul House, ele é simples, objetivo e perspicaz no que ele escreve. Uma segunda obra que eu quero aqui sugerir a vocês, sugestão do meu professor Roberto, no bacharelado, é a teologia do Novo Testamento de Frank Tillman. Essa teologia, simultaneamente a de House, ele começa explicando o desenvolvimento do ensino da teologia do Novo Testamento. Depois, Frank Tillman, ele vai separando livro a livro, explicando vários aspectos importantes, a contextualização de cada livro. Este, portanto, Paul House, Teologia do Antigo Testamento, sugerido pelo Dr. Weiland, curso do mestrado, e este aqui, Frank Tillman, Teologia do Novo Testamento, uma sugestão do professor Roberto, para que você possa desenvolver a sua teologia e para que você possa crescer. A minha sugestão é que seja iniciada a teologia bíblica, entender o livro, o contexto do livro, as discussões que motivaram a escrita do livro, posteriormente a teologia sistemática, para que nós não possamos nos equivocar no texto como de Jonas, no capítulo 2, verso 9, que Jonas trata basicamente e objetivamente de uma salvação terrena e não uma salvação escatológica, ok? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no Palavra de Fé Salvos pela Graça, acompanhe as nossas lives. Forte abraço, professor e pastor Robson Magalhães, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e fique com Deus.